o essencial. Uma cidadezinha que, na verdade, é o maior estúdio de TV do mundo. A vida dele é um reality show transmitido 24 horas desde que ele nasceu. Só que ele é o único que não sabe. Sabe disso, né? Roseli Jorge já adiantou, psicóloga, médium, conferencista de temas espirituais e o mais importante, nossa amiga de longa data. Você abriu esse material, gente, é aquilo que eu falei assim, só tem uma pessoa que podia falar sobre esse filme, que é ela, né? E você abriu esse material seu com uma fala muito interessante do filme. Conta pra gente. Pois é, bom dia, né, de novo. Como o Jorge falou, né, o Truman, ele vive num grande Big Brother. A vida dele é um grande Big Brother, ele é o único que não sabe. E tem uma fala no filme, né, que eu achei muito interessante, que é o diretor, que chama Christoph, né, que resume um pouco o que faz a gente pensar. Ele diz assim, a gente aceita a realidade que nos apresentam sem questionar, né? E isso serve para o Truman, mas faz a gente pensar também, né? Porque, veja, mas será que essa é a única realidade, né? A única verdade? Ou a gente se acostumou com ela? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Será que não existe algo maior para ser buscado, para ser descoberto? Um outro mundo, uma outra dimensão a ser percebida, sei lá, né? E mais, né? E na nossa vida, né? Será que a gente também não aceita tudo do jeito que vem, do que nos é dado, porque a gente está acostumado? Porque zona de conforto, né? Isso, é assim, sempre foi assim, quando eu nasci já era assim, não é? Sem se perguntar se se aquela é a única verdade. Então, acho que são questões que o filme evoca, né? Que faz a gente pensar, né? Com certeza. Quando alguém fala sobre vida após a morte, a pessoa fala, qual é a sua religião? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma coisa é ponderar, né, sobre a nossa realidade. Mas essa fala é genial, né, Jorge? Nós aceitamos a realidade como se ela apresenta o tempo todo para nós. Então é genial pensar sobre isso. É sobre o Truman, mas também é sobre todos nós, sobre todo mundo. A gente herda uma versão do mundo e vai no automático. Assume que a única realidade é o que existe. Você sabe que, nesse sentido de que a gente fica na zona de conforto, a gente, depois de 21 anos, está mudando o programa divinista, né? Uhum. Não está fácil. Não, né? É não outra estrutura. A gente se perde, se não é o Pedro aqui, a gente está perdido. A gente pensava assim, né, Lenil? O que vai ser depois se não tiver programa divinista? Assim, não, gente, não muda, eu já estou acostumado, o ouvinte está acostumado. Mas está ficando bonitinho, né? Sim, sim. Agora, Roseli, o que os ensinos iniciáticos, ou o que a gente chama de doutrina, aquela ensinada por Jesus, as leis fundamentais, diz dessa realidade que a gente aceita como sendo a única realidade, a matéria, as aparências. Então, o que a gente pode tirar daí? A gente pode pensar, existem algumas correntes que falam, a matéria é uma ilusão. Não, a matéria não é uma ilusão. O Polidoro fala isso. Né? A matéria não é uma ilusão. A matéria que nos cerca, que está aqui nos servindo, né? Como ele dizia, a matéria é ferramenta do espírito, ela serve para a nossa evolução e ela é real, né? Ela é uma realidade, mas não é a única e nem a mais importante, né? Então, a gente pensar nisso, né? A verdade maior e outra, ela não está lá fora, né? Num lugar distante, né? Mas ela está dentro. A gente tem dependendo da sua visão, né? Dependendo da sua visão, mas você tem que estar atento para buscar isso, para ampliar a sua consciência e buscar essa verdade dentro, né? Jesus falou, o reino dos céus está dentro de cada um de nós. A gente é centelha, então nós temos dentro de nós todas as virtudes para desabrochar. Então a gente tem que estar atento a perceber isso e estar disponível para desabrochar isso, né? Para enxergar além do óbvio. Nos tempos de redes sociais, acho que é fundamental, né, a gente passar a mensagem de modo bem resumido para o pessoal acompanhar, senão o pessoal já muda de página. Então, acredito que o mais importante nós falarmos no programa aqui é cada um de nós e todos nós, indistintamente, somos uma centelha divina, né, Roseli? Com todas as virtudes em potencial, mas nós somos centelhas de Deus. Sabe uma coisa interessante no filme, né? O nome dele, Truman, né? Ele soa como True Man, né? O homem verdadeiro, né? Então, na verdade, o filme mostra a história de alguém que está ali tentando se encontrar, né? Tentando encontrar a verdade, né? Sair daquele mundo ele de próprio, ilusão. né? Ele próprio tentando sair daquele mundo de ilusão, de fantasia que é o cenário,
Então é uma metáfora, o próprio nome dele já é uma metáfora no filme. Olha que interessante, só para situar direitinho, ele vive realmente a vida dele lá no filme, para quem não assistiu, mas assista, procura aí nos Netflix da vida. Ele vive uma vida perfeita mesmo, como a gente falou no início, tudo certinho, bonitinho, certinho, mas alguma coisa começa a mexer com ele. E a Roseli falou em exterior, e a gente traz, claro, a nossa bússola sempre vai ser Evangelho Eterno, que você pode pedir e receber gratuitamente. Mandando para nós um WhatsApp com o nome e endereço. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Só uma coisa que eu acho interessante, que buscar uma nova realidade, ampliar a realidade, ou buscar novos conhecimentos, não é arrogância nem rebeldia. Não. Mas é busca, né? Mas podia ser rebeldia também, né? Pode ser. Mas às vezes a pessoa fala, mas não é no sentido negativo, não né? é no sentido negativo, né? É uma busca, uma necessidade de ampliação da consciência. Foi bom você falar isso, sabe por quê? Eu penso assim, se não tiver um pouquinho de rebeldia na nossa vida, a gente não sai do lugar, não. Sim. Né? Se eu não falar assim, epa, alguma coisa aqui está me incomodando, está me faltando, ou então alguém falando, você vai mudar o programa, ou então alguém falando, você vai mudar o programa. Então, a frase que a gente quer trazer para você do Evangelho Eterno é o seguinte: nenhuma verdade exterior é mais importante que a verdade interior, que é o reino de Deus que a Roseli acabou de falar. Que cada um deve fazer desabrochar em si mesmo. Você sabe que a gente ia usar esse filme para ir para esse lado, né, gente? E como consequência, né? A pergunta do filme viu uma pergunta espiritual. Não é só o que se tem do lado de fora do estúdio. É o que se tem dentro de mim. E esse mundo todo não consegue preencher. E esse estúdio é esse palco aqui que a gente vive, né? Sim. Nós vivíamos num palco, na verdade. Você estava falando em rebeldia, ficamos preocupados com o termo, né? Ser rebelde. Porque a ideia que passa é rebelde contra alguém, contra alguma coisa. E não é. A busca aqui é interior, né? É individual. Sim. Então, e talvez seja por isso que a história do Truman mexe tanto com a gente, eu penso, né? Porque, no fundo, todo mundo... Eu acho, não sei, pode ser que a gente esteja errado. No fundo, todo mundo já sentiu que existe algo mais. Ou não, eu acho que a gente podia explorar isso um pouco mais. E que vale a pena a gente procurar. Sim. Algo que vai além da matéria, da vida que a gente leva quando a gente está encarnado. Eu acho que a gente podia ir por aqui um pouco mais, mesmo porque a gente está com tempo nesse bloco pra caramba. E o que é que faz talvez alguém se acomodar, ou muitas pessoas se acomodarem no comer, dormir, trabalhar, tal, outras não, vamos por aí. Pois é. No filme, né, é bem interessante, até aconselho quem está nos ouvindo a assistir, né, que é bem legal. No filme vão aparecendo indícios. Então, como a gente já falou, ele vive dentro de um grande estúdio, mas ele não sabe. Tem o mar, tem tudo, tem uma cidadezinha cenográfica. Tem sol. Tem as pessoas, tem sol, tem noite. Tem dia, noite, estrela, isso, tudo. Só que vão acontecendo indícios. Um exemplo, por exemplo, uma hora cai um refletor. Ele está andando na rua e cai um refletor enorme, assim, pá, no chão. Imediatamente ele fica surpreso, mas na rádio, porque o pessoal da direção controla tudo. Então, quando ele entra no carro, já fala, um avião passou e derrubou coisas lá, peça, não sei o que. Então, a direção sempre tenta disfarçar. Tem outro momento que a chuva, começa a chover, mas chove só em cima dele. Ele anda para lá, a chuva vai, ele anda para cá, a chuva vai, até que começa a chover em todo lugar. Foi um erro lá da produção. Né? Então, há indícios. Uma outra situação, ele entra num prédio sem avisar, ele muda de ideia, entra num lugar e ele vê os bastidores do estúdio. Ele vê o pessoal com os papéis na mão, atrás do elevador. E sempre a produção encontra uma desculpa. Não, o prédio estava em construção, estava em reforma, enfim. Né? Então, ele tem ali indícios, né? Mas é aí que você falou, na vida, será que a gente também não tem indícios de que existe uma realidade maior? E aí a gente vai começar no nosso próximo bloco já, o nosso bloco na sessão, Pedro, que é a discussão da vida real. Vamos lá? Uhum.